pessoal, como estão? Estou aqui para mais uma aula, iniciando mais uma aula de teoria do yoga. Na aula passada a gente estava falando sobre as eras do yoga, que são os yugas, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os Vedas, que são o texto base da filosofia do yoga, tá certo? E aí a gente vai pontuar algumas particularidades, pontuar um pouco da mística que envolve os Vedas, tá? E é um resumo, né? Lembrando que isso aqui é um apanhado de um estudo teórico do yoga que a gente faz aqui no Purna Yoga e que eu disponibilizo para quem quiser entender um pouco sobre a filosofia, sobre a história do yoga e toda a mística que envolve essa tradição que a gente está inserido, né, como praticante de yoga. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui, que provavelmente vai estar com algum atraso aqui. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de preguiça de ficar editando o vídeo. E o importante é o áudio estar saindo bem. Eu acredito que vai sair bem o áudio, tá? E aí eu vou continuar nos slides aqui, tá bom? Vou tentar minimizar aqui. Isso. Agora eu acho que vai dar. Vamos ver aqui. Isso, a gente passa aqui por esse próximo slide, onde a gente vai ver a sucessão disciplinar dos Vedas, né? Dessa literatura base do yoga, tá? Lembrando lá na nossa aula passada que os yugas, eles vieram dessa tradição védica, tá? A gente vai aos pouquinhos caminhando e provavelmente vai ficando um pouco mais claro para vocês, tá certo? Então aqui, ó, eu vou começar a pontuar alguma coisa aqui nos slides, ó. Então aqui, ó, primeiro, essa daqui faz parte da Trimurti indiana, né? Trimurti indiana são os principais deuses indianos que fazem parte do hinduísmo hoje em dia, que é a principal religião da Índia. São esses três aqui que eu estou circulando, ó. O primeiro é o Vishnu, o segundo é o Brahma e o terceiro é o Narada. E o Narada é o Shiva, tá? Esse aqui é um outro nome de Shiva, que é usado para o deus indiano Shiva. Então, Vishnu, Brahma e Shiva. A sucessão disciplinar, toda a mística indiana, parte desse pressuposto, de que Vishnu, né, que é esse primeiro que está aqui em cima, nasce todo o conhecimento védico através do umbigo de Vishnu. Então, o caule da flor de lótus nasce do umbigo de Vishnu, né, que vai trazer essa primeira consciência do que são os Vedas. E aí, o Vishnu, ele tá como na tradição do yoga, das principais deidades, dos devas, né? Como o Deus mantenedor, como o Deus que mantém a existência, né? E aí, nessa sucessão disciplinar, vejam que esse conhecimento vem de um conhecimento acástico, né? Por isso que está o Om aqui, vem de um conhecimento além, né? Espiritual. E esse conhecimento ele vai sendo passado para esse segundo arquétipo aqui, esse segundo deus, que a gente chama de Brahma. Tá? Brahma, ele na representação do hinduísmo, ele é o deus que mantém a existência. Aliás, o deus criador, desculpa, tá? O que mantém é o Vishnu. O deus criador, quem cria a existência é o Brahma. Então, de Vishnu, conhecimento védico, tá? Que veio de Vishnu, isso a gente está falando de mitologia, tá, gente? Veio de Vishnu, né? Nasceu do umbigo de Vishnu e veio através dele e que passou para Brahma. Brahma criou a existência, por isso que está aqui o Gayatri, né? O Gayatri, o que é? O Gayatri é o nascer do sol, né? A alvorada, né? E aí, a próxima sucessão disciplinar, ele passa para o Shiva. Shiva, a gente viu lá na nossa aula anterior dos yugas, que Shiva representa o arquétipo do yoga, né? A deidade que representa o yoga. E o Shiva, esse já é o terceiro na linha disciplinar, é o terceiro arquétipo que detém esse conhecimento védico, que vem do além, né? Vem do acástico, vem do cosmos.
E aí, gente, de Shiva, tá? Passa para o Vyasa. Essa é a quarta sucessão disciplinar, esse conhecimento védico aqui, tá? E aí que a gente vai começar a entrar numa parte meio histórica e meio mitológica também, tá? Porque o Vyasa, pessoal, o Vyasa, ele é... Vyasa em sânscrito, né, que é a língua do yoga, significa compilador. Então, ele pode ser traduzido em ele é essa assinatura Vyasa, está em vários textos, né, incluindo os Vedas, vários textos antigos. Então, o que se atribui, né, na historiografia? Que o Vyasa era apenas o que compilava, mas não era a mesma figura que compilava, o que compilou os Vedas, né? Até porque, pessoal, para te ter o contato, para te ler os Vedas, tu precisa de 12 vidas, né? Estima-se. A gente sempre fala isso nas aulas, que para te ter um conhecimento védico, a pessoa precisa de 12 vidas para ler todos os Vedas, tá? Então é muita coisa. Então a historiografia acredita que Vyasa foram vários compiladores que fizeram esses 4 Vedas aqui, ó, que é o Rig, o Sama, o Yajur e o Atharva, tá? O Atharva Veda. E esse é um fato histórico, né? Que a historiografia especula que o Vyasa seja vários autores, né? Que de alguma forma receberam esse conhecimento védico, né? Aqui eu contei a parte mitológica, receberam através de Vishnu, de Shiva, de Brahma, desses arquétipos, né? E compilaram e fizeram as três principais raízes dos Vedas, que vão dar a origem ao que a gente chama de hinduísmo, né, de jainismo, várias outras religiões indianas, né, o sikhismo, até o próprio budismo considera e respeita os Vedas, né, de uma forma não ortodoxa, mas considera. E é isso. E aí essa é a parte histórica, né? Que a gente acha que foi vários compiladores que foram passando de primeiro oralmente, né? Através da tradição oral, e depois em um determinado momento, depois que a Índia começou a desenvolver a sua escrita, eles começaram a escrever os Vedas, tá? Escrever em papel mesmo, tá? Mas isso durante muito tempo ele foi passado oralmente, como isso é muito clássico nas tradições antigas, as tradições indianas, as tradições pré-colombianas aqui, né, da nossa América do Sul, enfim, dos índios, né? Isso é muito comum, né, tradição oral. E aqui a gente vai entrar em mais um detalhe mitológico aqui, que o Vyasa, ele vai receber esse conhecimento, né? Mas quem vai escrever, de acordo com a mitologia, é o Ganesha, tá, gente? É o Ganesha, aquele deusinho de cabeça de elefante. A gente vai ver mais para frente, eu vou contar para vocês mais detalhado essas histórias. Agora é só para vocês, se vocês tiverem um papel, uma caneta para anotar, eu acho importante isso acontecer, principalmente esses 3 elementos aqui, ó, esses 4, né, que é da sucessão disciplinar. E aqui a gente vai pontuar o que os Vedas, tu pode botar resumidamente só Vedas, tá? Os Vedas, que são 4 Vedas, depois a gente vai pontuar um por um. Então, se tu escrever isso aqui, mais isso aqui, tu vai ter um mapa mental bom para te lembrar do que a gente está falando mais para frente. E aí vocês vão se deparar com os textos, que são os textos que traduzem, vamos dizer assim, toda a essência dos Vedas, que são aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, as Upanishads, tá? As Upanishads, a gente vai ter um módulo mais para frente que vai falar só de Upanishads, então eu não vou entrar muito, até porque é um resumo isso que eu estou fazendo. Tá? Os Aranyakas, que são os sábios da florestas, né? Isso tudo são fragmentos dos Vedas, né? Interpretações, melhor dizendo, dos Vedas, tá? Os Upanishads, Aranyakas, os Vedangas. Vedangas são também 6 Vedangas, né? São livros que se esforçam em interpretar os Vedas. Os épicos, tá? Os épicos aqui vai ficar, principalmente esses 2 aqui, ó, a gente consegue hoje em dia estudar ele com bastante profundidade, se a gente quiser.
tá? Tem bastante literatura, tem bastante gente que estuda, tem bastante tradição. O Vedanta, por exemplo, se debruça em estudar esses dois elementos aqui com bastante veemência, tá? Que é o quê? As Upanishads, que é que significa sentar abaixo de um mestre, que falam contos védicos, de toda uma filosofia, de todo um arquétipo, né? Com toda a religiosidade, todo o simbolismo que a Índia tem. E os épicos, gente, os épicos mesmo fica muito mais tranquilo. Talvez vocês já ouviram falar. Tá, na outra aula a gente falou de quê? Ó, do Ramayana, desculpa, que é o arquétipo do quê? O arquétipo do Rama, né? Do Dharma, da lei, né? Do ser humano correto. E o Bhagavad Gita, que fala da luta entre o bem e o mal, né? Entre a batalha interna que acontece na gente, com a figura do Arjuna como grande guerreiro e de Krishna como uma encarnação aqui de Vishnu, né? De Krishna como Deus, Deus que auxilia o Arjuna nessa batalha contra o mal, né? Essa batalha interna contra o mal. Por isso que são épicos, cara. Épicos é o quê? Épicos são histórias. Então, são histórias que são repletas de simbolismos. Normalmente são muito lindas, tá? Se a gente tiver um mínimo de capacidade de interpretação simbólica, esses são épicos que a gente leva para a vida toda e no nosso dia a dia ajuda muito a gente compreender assim a nossa existência, toda essa relação que a gente tem com o nosso ego e com essa briga interna, né? Essa guerra interna que a gente trava com a gente mesmo e esse texto aqui, o Bhagavad Gita, né? Que é um texto clássico da tradição indiana, ele fala nisso, no seu todo o seu simbolismo, tá? E o Bhagavad Gita veio do Mahabharata. O Mahabharata, ele está aqui, por isso que tem uma setinha para baixo aqui. Maha, que Maha é grande, né? Bharata é Índia, a grande Índia. Lembrando que Índia foi um nome que os europeus adotaram, né? Para a população que morava lá no continente indiano, lá na Ásia, tá? Então, esses são os épicos. Então, tudo isso veio dos Vedas. Só para vocês entenderem que tudo tem uma base, né? Tudo tem uma base nos Vedas. Por isso que é muito importante a gente entender. Tá? E aqui a gente vai falar também mais posteriormente dos Puranas, que são as enciclopédias populares, tá? Que fala de bondade, paixão, ignorância, também repleto de simbolismos. Tá? E aqui a gente chega nesse texto aqui, ó, nesse Srimad Bhagavatam, esse texto aqui clássico que se eu não me engano, ele tem 12 tomos, salvo engano, não sei se é 11 ou 12 capítulos, livros que retratam assim a essência dos Vedas, a essência disso aqui que a gente está aqui, ó. Porque o que aconteceu, gente? Ó, esses Vedas eles foram se fragmentando aqui, né, nessas literaturas todas, e aí, gente, chegou um determinado momento que os Aranyakas, quem que são esses Aranyakas que eu estou circulando aqui, ó? Os Aranyakas são os sábios da floresta, tá? Se quiser ir anotando, fazendo um mapa mental, os sábios da floresta, eles chegaram numa conclusão que viria um tempo sombrio pela frente, que é o Kali Yuga. Eles já dentiam, é uma literatura muito vasta e eles tinham conhecimento desde arquitetura e urbanismo, de medicina, né? Exemplo do Ayurveda, que até hoje muita gente segue, o Ayurveda veio dos Vedas, e de astronomia também, tá? De astronomia. Então tem a teoria do segundo sol ali, que a gente viu na aula anterior, de que viriam energias negativas para a humanidade. Então eles fizeram esse Srimad Bhagavatam, tá? Eles chegaram à conclusão que os Vedas não foram o suficiente para alertar a humanidade e deixaram como um legado, assim, como um último recado para esses tempos sombrios e toda a forma de libertação que a gente precisa ter para transcender esse momento egocêntrico que a nossa humanidade vive, né, hoje. Então, esse Srimad Bhagavatam é um texto muito, muito antigo que a gente vai ver aí mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Ó, então aqui, ó, o significado dos Vedas é esse aqui, ó. Vem e conhece. A palavra Veda significa isso, né? Vem e conhece. Se quiser ir anotando aí, melhor ainda, tá? Porque eu sei que isso aqui pode ser uma coisa que vai passar, que tu vai
olhar, e talvez se tu não anotar, a nossa memória ela rouba muito, né? E a gente não consegue captar quase nada, tá? Então aqui são quatro livros antigos, né, escritos em sânscrito, que é uma língua que eles usavam especialmente para esses textos mais sagrados, lembrando que a Índia é repleta de dialetos, tá? Então o sânscrito era usado para escrever os textos como os Upanishads, ali que a gente vê, os Puranas, os épicos e os Vedas, tá? Então são 4 livros, né? O intuito dos Vedas é manter a harmonia do universo através da entoação correta e cerimônias do fogo, tá? Então, de novo, é deixar um recado para a humanidade se libertar da ignorância, né? Sair da miséria humana e entrar em conexão com algo mais sutil, com os deuses, né? E aqui, ó, segundo Srimad Bhagavatam, um momento da transição entre as duas eras, como eu falei ali anteriormente, ó, a era de bronze, né? Que é o Atharva, e a gente chega para a era do... A gente chega para Kali Yuga, tá? Dvapara Yuga, tá? Dvapara Yuga, não é Atharva, é Dvapara Yuga, e aqui o Kali Yuga. Então, estima-se que o Srimad Bhagavatam foi recebido há 5.000 anos atrás pelos sábios, os Aranyakas, se juntaram lá nos Himalaias e decidiram escrever o conhecimento védico, tá? Para benefícios das próximas gerações. Isso eu falei anteriormente, aqui só para observar que aqui é o Vyasa, tá? Aqui nessa figura, ó, o Vyasa estava em quê? Ele estava em um estado que a gente chama de Samadhi. Samadhi é um estado de espiritualidade pura. Então ele não teria condições de escrever o Veda. E aí ele foi lá, lembra na sucessão disciplinar? Se tu voltar lá, tu vai observar que a sucessão disciplinar, antes do Vyasa, que é esse aqui que está sendo representado, vem o Shiva, né? O Shiva, o patrono do yoga. Então o Shiva também estava em Samadhi em suas transições meditativas. Então, o Vyasa não teria condições e nem Shiva de escrever, porque eles estariam recebendo, né? Como se eles fossem assim um roteador de Wi-Fi, sabe? Recebendo todo o conhecimento védico. Aí Shiva, como estava em Samadhi, também não teria condições, ele mandou o seu filho, que é o Ganesha. Legal para te anotar aí, né? A gente às vezes não sabe um pouco da mitologia. Então, Ganesha é o filho de Shiva, que escreve os Vedas, todos os Vedas, de acordo com a mitologia, tá, gente? Com a mitologia. E aí escreve o Veda, ele tira uma presa, o Ganesha só tem uma presa, se tu observar nas imagens que tem aí pela internet, em estúdios de yoga, só tem uma presa que a outra ele usa para escrever os Vedas, de acordo com a mitologia, tá? A tradição do canto védico é classificada pela Unesco desde 2008 como um patrimônio cultural e material da humanidade. Uma beleza isso, né? Então vamos lá, vamos dar sequência e conhecer um pouco, muito resumidamente, sobre os Vedas. O Rig Veda é uma coleção de canções e hinos e a principal fonte de informação sobre a antiga civilização védica. Eu não postei ainda o vídeo da primeira aula que fala sobre a civilização védica, mas eu vou postar brevemente. Por quê? Porque esse livro fala muito do rio Sarasvati, que é o rio que essa civilização védica, pré-védica e védica, ela viveu ao lado desse rio. Então, o pessoal da arqueologia vai sempre lá nesse rio, né, nas margens desse rio, fazer as escavações em busca de documentos e fragmentos, justamente porque nos Vedas aparecem mais de 60 citações sobre esse rio, que é o rio Sarasvati, tá? Por isso que aqui, ó, é a principal fonte de informação sobre a civilização védica. A civilização mais antiga que se tem na história, tá? Da humanidade é a civilização védica, tá? É até mais antiga aí com os sumérios, com os assírios, né? Que é a civilização mesopotâmica que a gente estuda lá na escola, tá? É um livro mais antigo do idioma indo-europeu, tá? Todos os mantras em sânscrito remontam a 1500 a 1000 a.C., tá? Mas com certeza essa data é reduzida, então provavelmente deve ser essa data aqui, a de 12.000 a 4.000 a.C., já via, porque isso aqui a gente está falando do auge da civilização, né? Então a civilização chega a um auge, mas antes tem muita história para acontecer, né? A gente poderia chamar isso aqui de um período clássico dos Vedas, né?
onde os Vedas nesse momento chegaram ao seu apogeu, e enfim, em que a sociedade começou a entender os Vedas, os sacerdotes começaram a ensinar os Vedas nesse período aqui de 1500 a 1000, mas estima-se que ele é muito mais antigo, tá? Só pontuando aqui, isso aqui é uma biblioteca, provavelmente uma biblioteca ou pessoal ou uma biblioteca pública, tá? Então eles estão guardados em péssima condição. Esses textos eles são feitos em folhas de palma, de palmeira, com a tinta orgânica. Então, com o passar do tempo, eles vão se perdendo, né? Eu comparo a minha estante aqui muito mais organizada do que essa. E essa estante aqui está segurando, né? Tá, dentro dela tem textos de valor inestimável mesmo, tá? Inestimável. Muito, muito antigo, muito, muito simbólico. Tá? Então, a gente está estudando isso já é uma coisa interessante, né? Porque é só a ponta do iceberg, tem muita coisa que está por baixo. Aqui é o segundo Veda, o Samaveda, que basicamente é uma redução. Eles vão reduzindo, né? Vai criando cada vez um caráter mais popular. E o Samaveda, gente, ele é basicamente uma coleção litúrgica das melodias, Ramam. Né? Os hinos do Samaveda, usados como notas musicais, eram quase completamente retirados do Rig Veda e não tinham lições distintas. Por isso, seu texto é uma versão reduzida do Rig Veda. Tá? Então, isso aqui vai ser mais ou menos a máxima que vai acontecer. Tá? No Samaveda, eles ganham um caráter mais mântrico, né? Então, os sacerdotes eles começam a gravar o Rig Veda, que é o primeiro ali, que é o Veda raiz, começam a gravar e começam a fazer melodias com o Veda, justamente para facilitar talvez a memorização, coisas desse gênero. Ah, e aí a gente vai observar nesse próximo Veda aqui, que é o Yajur Veda, a gente vê aqui esse símbolo aqui, né, a swastika, que é uma coleção litúrgica que foi elaborada para entender as exigências de uma religião cerimonial diversificada e mais complexa, tá? Aí o que ocorre? Aqueles mantras lá que os brahmanes fizeram no Samaveda, eles ganham a ritualística, eles fazem o quê? O sacerdote executa os rituais, né, que é os rituais do fogo, que a gente viu lá na última aula, né? O pessoal fazendo o ritual do fogo, que joga um gergelim, o ghee, tá? E aqui o simbolismo também da suástica, que todo o caminho para fora não te leva a nada, né? É só o caminho central que vai te levar a uma consciência maior. Esse símbolo aqui da suástica, ele simboliza a prosperidade, tá? Bem diferente aí do que a ideia depois do Hitler, né? A gente pega até uma aversão ao símbolo que era auspicioso e que é ainda, né? Nos templos da Índia é muito comum ter esse aqui como se fosse o crucifixo aqui para nós que somos de tradição cristã. E o Yajurveda, que é esse terceiro Veda, é de onde está inserido o Ayurveda, tá? Que é a medicina indiana, que eu falei ali anteriormente. A medicina indiana está inserida nesse texto aqui, tá certo? Então, basicamente, uma versão onde os sacerdotes pegaram lá o Rig Veda e fizeram todo um cerimonial, né? Toda uma ideia cerimonial do conhecimento védico, tá? Seria como se fosse assim uma missa, sabe? Com os cantos, com a palavra, com os rituais. Então ele ganha toda uma ritualística através desse terceiro Veda aqui. E o último Veda é um Veda importantíssimo também, porque daí já ganha um caráter muito popular, tá? E a gente entende lendo esses Vedas o conhecimento popular da época, né? Consiste em seu significado histórico e sociológico. Tá? A gente conhece toda a mística, inclusive a parte dos encantos, dos feitiços. Ou seja, todo esse conhecimento védico ele se espalha pela sociedade, ali onde eu datei ali de 1500 a 1000 antes de Cristo. Então, a Atharva Veda seria assim um Veda da população, sabe? Seria um Veda que o povo usava no seu dia a dia, nas suas crenças pessoais. Então ganha um caráter muito popular, tá? São um caráter mais diverso do que no Rig Veda e também são mais simples na linguagem, tá? E até por ser simples, assim, por ganhar essa conotação mais simplória, muitos estudiosos não consideram como um Veda,
Tá bom, gente? Então, isso é um resumo. Vou me despedir aqui de vocês. E se vocês tiverem interesse em continuar estudando, é só dar uma chegada aí no canal e entrar em contato e assistindo as aulas aí aos poucos, tá bom? Muito grato mesmo pela presença e até breve.